Olá, mais um Papo Saúde no ar. E olha, gente, a atividade física é a melhor maneira de combater o mal do século. A ociosidade causada pela troca do trabalho braçal pelo intelectual, dos jogos de rua pelo videogame e televisão. Essa ociosidade está relacionada com o aumento dos casos de doenças coronarianas, ataques cardíacos, diabetes, estresse, depressão e até alguns tipos de câncer. A atividade física, assim como a alimentação adequada, é o passaporte para uma vida longa e saudável. Portanto, nosso assunto de hoje é esse, atividade física, e recebendo mais uma vez aqui no Papo Saúde, Dr. Gustavo Drummond. Muito prazer mais uma vez. É um prazer estar aqui de novo para a gente falar de um assunto tão importante. Pois é, e que está super em alta, né? Com certeza. Dr. Gustavo, que é o nosso consultor médico, também para falar sobre esse assunto, Vero dos Santos, ele que é educador físico. Vero, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado pela sua presença aqui. E a nossa convidada, ela que é enfermeira, já da área de saúde, conhece um pouco mais, e também maratonista, Renata Portelli. Renata, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigada. E eu acho que o que a gente pode abordar primeiro aqui, vamos ver com um dos senhores que a gente pode falar, essa história de atividade física está muito em alta, cada dia crescendo mais. E a gente vê muita gente copiando exercício do outro. Eu acho que isso é uma pergunta para o Vero, né? Vero, é viável você olhar o que seu marido, que o seu amigo, que o seu colega de trabalho faz e posta nas redes sociais e você fazer aquele mesmo exercício? Isso não é indicado, pois cada exercício é elaborado para o perfil do aluno, né? Então, por exemplo, o aluno, quando começa a sua atividade física, ele deveria passar primeiro pela orientação médica. Ele passando pela orientação médica, ele vai ver se está apto ou não, ou se está apto com qual restrição. Então, depois desses dados, o professor pega esse material e vai elaborar a aula para aquele aluno. Então, se o aluno tem uma restrição, como o caso de uma limitação no joelho, ombro, qualquer articulação, se alguém copiar, ele vai ter um problema, ele não vai surgir o mesmo efeito. Então, cada atividade física é elaborada para aquele perfil daquele aluno. Então, Gustavo, eu quero começar a fazer uma atividade física. E aí eu procuro um médico para poder fazer um check-up. Quais são os exames, geralmente, que são pedidos? O professor Vero tocou num tópico muito importante, né? No início da atividade física, principalmente com mais de 40 anos em homens e mais de 50 em mulheres, é essencial que procure o médico para orientar o paciente, o indivíduo, né? Mesmo sendo saudável, né? Porque a pessoa, às vezes, tem uma doença subclínica, né? Tem um fator de risco não muito bem controlado. Pode ter alguma coisa silenciosa, né? E, principalmente, quem tem uma doença crônica, é obrigatório, tem que ter uma liberação médica para a prática do exercício físico, né? O médico vai examinar o paciente, vai conversar e, em alguns casos, vai pedir ou não certos exames, principalmente o eletrocardiograma, nessa faixa etária que eu falei, maior que 40 nos homens e maior que 50 nas mulheres. E aí eu posso ir a um clínico ou eu posso ir direto a um cardiologista, por exemplo? O ideal é que procure um bom clínico com uma prática, até hoje em dia tem médicos especializados em parte desportiva, né? Ou um próprio cardiologista também com experiência nessa área. Né? Agora, Renata, você é enfermeira, trabalha nos seus plantões, como é que você resolveu partir para a maratona? Isso aí não foi assim de uma hora para outra, né? Exige um pouco de treino. Quando eu comecei a correr mesmo, na verdade, quando eu comecei, eu não conseguia correr nem 5 minutos na esteira. E aí, Tô me identificando, gente. Era muito difícil, então eu achava assim, meu Deus, eu não vou conseguir sair disso. Eu olhava aquilo ali, 1 minuto, 2 minutos. Não passava, né? E não passava. E aí, com o tempo, você vai cada vez mais acrescentando um pouco, né, mais de tempo. Sai da esteira, vai para a rua. Aí você, depois que vai para a rua, você não consegue nem voltar mais para a esteira. Que já tá sem graça, já fica chato, né? E aos pouquinhos eu fui acrescentando. E a primeira corrida minha foi de 5 quilômetros. Eu também não conseguia correr os 5 quilômetros todo, eu caminhava, corria. No meio você dava umas paradas, né? Parava, e até porque na época eu estava acima do peso, né? Então isso também me dificultava, eu não conseguia mesmo. Mas aí eu vi até uns idosos passando, correndo, incentivando, e eu fui cada vez mais. Aí fui aumentando os quilômetros e treinando também, e decidi esse ano que foi, né, partir para a maratona.
Foi a sua primeira maratona? Foi a minha primeira maratona e foi uma experiência muito incrível. A pessoa pensa que não vai conseguir, mas quando você chega na linha de chegada, você parece que renasceu. E muita gente assistindo, incentivando também. As pessoas que vão lá para assistir também incentivam muito. Muito bom. Ajudam. Nossa, assim, demais. E cada experiência que você vai passando por um, para o outro, e no meio da corrida eles te contam como que eu vim parar aqui. Assim, aí surge assunto para até o final dos 42 quilômetros. Imagino. E o que mudou na sua vida depois que você começou a correr? Ai, mudou bastante coisa, né? Você perdeu peso, você já falou, né? Peso, Quantos quilos? Eu perdi 15 quilos. 15 quilos. Você lembra em quanto tempo que foi essa perda? 1 ano e pouco. Não foi uma coisa assim de uma hora para outra. Então você né? perdeu de forma saudável mesmo, né? É. Como tem que ser. Porque eu na verdade, eu quando engravidei, eu relaxei, né? E aí eu, tipo, aquela coisa de grávida, tô grávida, posso comer de tudo. E então, depois, quando eu vi aquele monte de quilo agarrado em mim que não saía, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, como que eu vou tirar isso de mim? Então, na verdade, quando eu comecei mesmo, o que eu pensava era a perda de peso. Só que aí depois a gente foi gostando do negócio, né? E você não consegue mais parar. Aí foi isso. E na primeira instante, então, você pensou mais na estética do que na saúde? Eu estou sendo sincera, no primeiro momento foi aquilo que eu fiquei pensando na estética, o perda de peso. E aí quando eu comecei a ir para a academia e praticar a corrida, e eu vi que realmente eu não tinha resistência, eu não tinha fôlego, eu não tinha nada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer? Eu não vou conseguir perder esses quilos todos. Aí eu fui indo e fui aceitando e fui melhorando a alimentação, me esforçando. Aí procurei nutricionista também, né? E com um professor de educação física também me ajudando. E aí eu fui cada vez mais evoluindo. E quando você vai vendo, né, que você está perdendo peso, você está bem, a sua qualidade de vida, né? É outra coisa. Aquilo vai te estimulando ainda mais. Vai te estimulando, né? Você fica... A autoestima, né? O sono melhora, tudo melhora. Ah, que bom, gente. Adorando essa conversa. Mas a gente continua com ela no próximo bloco.